fazer para orar e buscar a tua presença, como mulheres que oram, mulheres de virtude, para buscar a tua presença, para buscar a tua face. E nós pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor possa falar ao nosso coração nesta tarde, e que o Senhor possa direcionar uma palavra ao nosso coração, para que o poder de bênção sobre a nossa vida seja algo real, e que na oração nós venhamos obter grandes vitórias da parte do Senhor, em nome do Senhor Jesus, e que assim seja. Amém. Graças a Deus. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo de número 7. Lucas, capítulo de número 7. Nós vamos falar hoje sobre algumas mulheres que elas se destacaram em meio à sociedade e principalmente se destacaram por sua comunhão para com Jesus, para com a palavra de Deus, e porque ali foram decididas em fazer a vontade daquilo que era necessário em vários momentos da vida. E uma delas foi essa mulher que está descrita aqui em Lucas 7, no versículo de número 36. Diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro impuro, e estando por detrás, aos seus pés chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e a enxugá-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-los com unguento. Então essa mulher aqui, que mostra a palavra de Deus, que era tida diante da sociedade como uma mulher considerada pecadora, porque talvez muitas pessoas conheciam os erros dela, mas talvez não conheciam os erros de quem estava presente naquela casa. Então, para eles, era só uma pecadora, só uma mulher que estava ali, e diante deles não havia valor nenhum diante da sociedade. Mas essa mulher, movida de coragem, ela passa por detrás, diz a Bíblia, e ela quebra um vaso de alabastro, e com aquela unção ela começa a ungir os pés de quem? De Jesus. E ela ali é extremamente usada para preparar ali o corpo de Jesus com unção, porque Jesus ia passar pela crucificação. E ela ali desempenha um papel importante dentro de uma casa, aonde ela mostra ali humildade, simplicidade, amor, e ali ela mostra sim temor e respeito à pessoa de quem? De Jesus Cristo. Ela foi uma mulher que ela se destacou porque ela teve o quê? Coragem o suficiente para chegar ali, passar por limites impostos pela própria sociedade,
passar por aquilo que as pessoas o quê? Pensavam a respeito do quê? Dela. E ela iria o quê? Ser usada. Ela faz algo que ninguém talvez teria coragem de fazer, que era lavar os pés de Jesus e enxugar com os seus próprios cabelos da sua própria cabeça. E Jesus, no final dessa passagem, Jesus, ele diz algo sobre essa mulher. E diz assim, versículo de número 47: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E estavam à mesa e começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Essa mulher, ela viveu algo importante, a presença de quem? De Jesus. Ela teve os seus pecados o quê? Perdoados. As iniquidades, aquilo ou por aquilo que ela era totalmente o quê? Julgada. Ela recebe por ela demonstrar um amor, um temor a Deus, o perdão de todos os seus pecados. Porque quando ela faz aquele ato de fé e ela chora aos pés de Jesus, ela chora ali com arrependimento, com o coração totalmente o quê? Sincero. E Jesus viu a sinceridade do coração dessa mulher e que realmente ela queria ali o perdão. E foi o que Jesus ofereceu a ela. Tanto que Jesus, ele diz, né? Vai-te em paz, pois a tua fé é o quê? Te salvou. Então Jesus, ele viu nela sinceridade, viu nela ali o coração arrependido e viu também naquela mulher, irmãos, fé, que talvez não existia nas pessoas que estavam presentes naquela casa. Talvez muitos ali não estavam crendo naquilo que Jesus estava falando, estava dizendo, ou com que propósito Jesus veio. Tanto que eles perguntaram, né? Quem é esse que diz que até perdoa pecados? Ou seja, eles estavam presentes na casa. Jesus tinha sido convidado para ir naquela casa, mas muitos ali não criam, não acreditavam. Então estava surtindo efeito o quê? Algum na vida daquelas pessoas, mas na vida de uma mulher que era de fé, que quis o quê? Ser perdoada, que quis ali o quê? Viver um novo tempo na sua vida. Foi-lhe oferecido perdão e ela o recebeu. E ela ali se destaca nessa passagem. Por isso ela se destaca, porque ela se propõe a fazer a vontade de Deus. Vai lá, continuando, vamos no estudo. Abre aí em Lucas, capítulo de número 8. Lucas capítulo 8, versículo de número 43. Diz assim: e uma
14 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curado. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos disse: Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia levantar-se, aproximou tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Aqui é relatado a mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que estava ali em intenso tratamento, porque ela possuía um problema de saúde, que atingia ali o quê? O seu útero. E ela vivia sangrando, ela vivia em sangramento. E ela estava acometida por um espírito de enfermidade. E nessa época, relatado por estudos bíblicos, que toda mulher que fosse encontrada em fluxo, ou nos seus dias, ou nos dias ali conhecidos pelas mulheres de visitação, se elas estivessem dessa forma, elas não poderiam nem sair de casa. Dentro do padrão da sociedade na época, elas também não poderiam encostar em ninguém, porque era taxado como impuro se encostar uma pessoa no tempo do fluxo de sangue. Mas imagina essa mulher, que ela já estava com um fluxo de sangue intenso, e aquilo não parava, e aquilo que perdurava por muitos anos. E ela já tinha buscado tudo enquanto tratamento existente. E da própria medicina da época, ela ainda não havia encontrado o que? Cura. E ela já tinha tentado tratamento com vários médicos, buscado vários recursos. Talvez já tinha gastado até muito, buscando o que? A cura. E ela ouviu falar que Jesus passaria por ali. Ela vai ao encontro de quem? Jesus. E como Jesus sempre ali andava e caminhava sempre com multidões que o acompanhavam, então ao redor de Jesus Cristo havia ali uma multidão que o apertava. E o apertava o quê? Muito. E de repente Jesus vê um toque nele. E ele sente que dele saiu virtude. Virtude é unção para curar. E Jesus percebe: não, de mim saiu virtude. Alguém foi abençoado, alguém foi curado em meio à multidão. Era uma percepção espiritual que Jesus tinha, porque ele sentiu que dele saiu o quê? Poder para curar. E Jesus relata: não, alguém me tocou. Aí os discípulos perguntaram: ô mestre, mas a multidão te aperta e tu ainda se pergunta quem me tocou? Como que a gente vai saber em meio a uma multidão? Tem muita gente aqui à nossa volta, tem muita gente aqui do nosso lado. Como a gente vai saber? Como a gente vai descobrir quem foi que te tocou? Aí Jesus queria relatar a eles que era um toque diferente, porque dele havia saído unção para curar. E aquela mulher, ela
teve que vencer ali a sociedade, vencer o fato do que ela estava passando e vivenciando. Talvez que as pessoas iriam até criticá-la depois, falar dela, que ela estava saindo de casa no momento de fluxo, ou porque ela estava encostando em alguém e aquilo era taxado como o quê? Impuro. Mas ela vence todos esses limites pela fé, porque ela queria viver algo ali dado pela presença de quem? De Deus. Ela queria viver um milagre. Ela queria assumir na sua vida um milagre. Então ela vence todos os obstáculos, todas as dificuldades presentes ali naquele momento na vida dela. Ela ultrapassa as barreiras, ultrapassa aquele momento que ela está passando. Para ela o quê? Encostar, tocar em Jesus. Imagina ela tendo que ultrapassar a fraqueza, porque ela com certeza estava fraca, perdendo sangue diariamente. Imagina uma pessoa que perde sangue todos os dias, isso por muitos anos. Imagina, fraqueza. Ela teve que ultrapassar, como eu falei, que as pessoas iam falar e dizer dela, as pessoas iam criticá-la, ou iriam taxá-la, assim como uma mulher lá, né, que era considerada como uma pecadora diante da sociedade, a mulher do fluxo do sangue aqui também, tendo que vencer, talvez os falatórios, a língua maldizente, tendo que vencer o que poderia ser falado dela ali, para receber da parte de Deus um milagre. E foi o que ela fez. E diz assim: disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, que estava com ele: Mestre, a multidão te aperta, te oprime. E disse: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude, saiu unção para curar. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou tremendo e prostrando-se ante ele, declarou diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como sarara. E ele lhe disse: tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então ela se prostra diante de Deus, mostrando ali o que? Redenção, mostrando ali o que? Temor e respeito à vontade de Deus para a vida dela. Ela se prostra ali diante de Jesus, reconhecendo que ele poderia operar o milagre na vida dela, que havia operado. E ela ali declara diante de todos, ou seja, ela não tem vergonha de testemunhar e de falar de Jesus. Ela não tem vergonha de testemunhar e de falar o que Jesus fez na vida dela. Minha irmã, você é uma mulher de Deus, você não pode ter vergonha de falar de Jesus às pessoas. Você não pode ter vergonha de falar de Jesus à sua mão, de mostrar o Jesus que opera milagres, o Jesus que salva, o Jesus que te dá paz. O que Jesus deu para essa mulher? A mesma coisa que Jesus tinha dado à mulher que era taxada como pecadora diante da sociedade. O que ele falou para ela? Olha o que ele diz aí na palavra. E ele lhe disse: tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Jesus deu para ela a mesma oportunidade que lhe havia dado para a mulher que era taxada pela sociedade como uma pecadora, mas que ungiu os pés de Jesus com coelho. Deu para ela a oportunidade de salvação. Não foi só a cura, foi a oportunidade de salvação. E Jesus ainda falou para ela: vai-te em paz, ou seja, leve contigo a paz, pois a tua fé é o que te salvou. Interessante, né? Ver como que Jesus ele vai operando, ele vai fazendo a obra na vida das pessoas e falando a elas para elas receberem a bênção da parte de Deus. E aqui Jesus oferece essa mulher também essa bênção de ser alcançada
pelas promessas de Deus. E nós vemos aqui elas recebendo essa bênção. Vai lá em Lucas 10. Vamos falar mais sobre duas mulheres. Lucas 10, 38. Nós vamos falar aqui sobre duas mulheres abençoadas na Bíblia que tiveram o privilégio de receber Jesus na sua casa. Só que uma era muito ali, prestativa, consciente, de saber que quem visitava a casa dela era Jesus. E outra era muito distraída, com muitos afazeres, com muitas obrigações, e não estava sabendo bem aproveitar aquele momento da visitação de quem? De Jesus. Vamos falar sobre essas duas mulheres. Diz aí, abriu aí? Lucas capítulo 10, versículo de número 38, e versículos seguintes. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe me servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondeu Jesus e disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, duas mulheres aqui que tiveram a oportunidade de receber Jesus como visita na sua casa. Imagina que privilégio convidar Jesus, o Mestre, o Filho de Deus, o próprio Deus, para ir na sua casa. E ele foi. Ele recebeu o convite e foi. Mas quando ele chegou lá, irmãos, tinha a Marta. E a Marta era muito ansiosa. Ela era muito preocupada com o serviço de casa. E ela constantemente ficava: mexe para lá, mexe para cá, anda para lá, anda para cá, e faz isso, faz aquilo. Assim como o reflexo de muitas mulheres que estão atarefadas com o serviço doméstico, com muitas obrigações, que muitas das vezes não têm tirado o tempo para dar atenção às coisas de quem? De Deus. Assim como muitas mulheres que andam por aí cheias de ansiedade, talvez transtornadas na ansiedade, sem saber que decisões tomar. Por quê? Ainda não aprenderam a priorizar Jesus. Talvez elas não dedicam um tempo para servir a Deus. Elas são muito ocupadas, elas são muito atarefadas. É aquela mulher que ainda ela não aprendeu a se organizar. Era para ela ser uma geradora de bênçãos, uma geradora de vidas, uma ganhadora de almas, mas ela não se organiza.
ver que ela não tem uma organização nem na sua vida espiritual. E muitas das vezes ela não está conseguindo ter a sua organização nem nos seus horários. Porque ela não está tendo tempo nem para Deus. Ou ela não está tendo tempo nem para dar atenção para Deus. Será que essa mulher que não tem tempo nem de dar atenção para Deus, será que ela realmente tem tempo de dar atenção para a família, para os filhos? Porque ela é muito ansiosa, não é? Ela é muito afadigada. Ela é muito preocupada somente com o trabalho e com os serviços. Olha, Jesus estava